25, sexta-feira, é dia do Orion Teixeira, né? Já por aqui com a coluna Análise Política. Mas antes, a gente continua aí nesse assunto eleições, trazendo temas importantes de a gente debater, faltando agora exatos 30 dias, né, inclusive, para irmos às urnas. O número de candidatos negros é maior do que o de candidatos brancos pela primeira vez em uma eleição geral. Isso é o que apontam os dados aí do TSE. Pretos e pardos, no entanto, são maioria apenas na disputa para cargos de, menor peso político. Deputado estadual e deputado distrital, no caso do DF. O candidato médio segue sendo branco para os demais cargos: presidente, vice-presidente, governador, senador e deputado federal. Só que, quando a gente pensa no exercício aí do poder, essa realidade está ainda mais distante, não é? Do quadro aqui étnico, racial brasileiro. Pensando em 2018 aqui, por exemplo, apenas 444 candidatos pretos e pardos foram eleitos aqui no país para os cargos de deputados distritais, estaduais, federais e senador. Esse número equivale a menos de 28% do total de vagas disponíveis, e a representação na população, a gente sabe, não é? É bem superior a isso, inclusive, a maioria, inclusive. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui agora ao vivo, por imagens, para quem está lá na nossa live no YouTube, com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, o Cristiano Rodrigues. Tudo bem, professor? Bom dia para o senhor. Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite. Tudo certo. Vamos ver se o nosso áudio vai ficar bom. Professor, vamos lá, eu trouxe esses dados aqui para jogar luz nessa discussão. Mesmo agora com esses números melhores, pensando nessa candidatura, não é, de negros e pardos, parece que ali na hora da conversão do voto, não é, na hora da eleição propriamente dita, muitos desses candidatos acabam ficando para trás, e na prática a gente continua tendo um sistema de poder majoritariamente branco e masculino, né, professor? Exatamente. E tem a ver com o fato de que recursos, né, ainda são o principal preditor para nós conseguirmos eleger um candidato, e, obviamente, homens brancos, né, especialmente os homens brancos que competem na corrida eleitoral brasileira, tendem a ter mais dinheiro e mais acesso aos recursos. Embora nós tenhamos aprovado em 2020, né, o TSE aprovou a distribuição proporcional de recursos, tem havido um problema com vários partidos que têm tentado barrar essa distribuição proporcional de recursos, o que poderia ampliar a competitividade de candidatos negros. Então, uma das principais barreiras atualmente tem sido essa. Professor, quem fala é Murilo. Como é que o senhor vê essa questão, né, para além do dinheiro também, essa questão de poucos candidatos negros a cargos, por exemplo, de executivo, né? Presidente, governador, vice-governador, enfim. Como é que o senhor vê também, para além do dinheiro, por que não, de muitos candidatos negros para esses cargos? Os partidos, normalmente, eles investem pouco. O nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral, de certa forma, favorece candidatos que tenham grande viabilidade eleitoral, né? A questão do quociente eleitoral, que faz com que os partidos busquem candidatos com muita capacidade de amealhar votos. Esse é um dos problemas. Então acaba que os partidos escolhem aquelas figuras que são figuras mais conhecidas, que têm capital político e capital econômico para concorrer. Elas tendem a ser homens brancos. No caso do executivo, nas eleições majoritárias, nós temos um problema adicional que diz respeito à grande competitividade para poucos cargos. Então, quando você tem menor competitividade, como é o caso das eleições proporcionais, né, para deputado estadual, deputado federal, por exemplo, acaba tendo muito mais candidatos, e aí, obviamente, você vai ter mais candidatos negros. Na corrida majoritária, senador e, no caso, presidente e governadores nessa atual eleição, você vai ter cada vez menos candidatos, porque a competitividade é maior, o número de cargos é menor, então os partidos acabam optando por aquelas figuras que são figuras tradicionais da sua legenda e que têm grande capacidade, ou eles acreditam que têm grande competitividade e capacidade de captar recursos. Bom, estamos conversando neste momento com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Cristiano Rodrigues. Bom, professora, a gente também, o fato de não termos aí representatividade nessa questão preta, parda, é falta de alguém que realmente tivesse chegado lá? A gente pode falar, por exemplo, aqui, vamos pegar um exemplo de fora, né? Temos o Barack Obama nos Estados Unidos, Kofi Annan, né? A gente se lembra muito bem
lá na ONU também. Então a gente está carente, a gente está em déficit de representantes que possam realmente jogar luz nessa questão e ganhar força para a gente realmente cobrar para que seja mais igualitário? Eu diria que atualmente, assim, principalmente nos últimos 10 anos, houve uma mudança de perfil, né? Anteriormente, as lideranças negras que ascendiam a disputa política na sociedade civil brasileira, elas evitavam trazer, por exemplo, pautas raciais, porque se acreditava que o eleitor médio não elegeria candidatos com esse tipo de pauta, porque eles acreditavam que seriam pautas divisionistas, pautas particularistas. Então, houve uma mudança muito grande na sociedade brasileira nos últimos anos. A gente tem discutido a questão racial de maneira muito mais ampla em vários âmbitos. Por exemplo, estamos aqui hoje em dia, né, na rádio discutindo isso num horário matinal, que é uma novidade em termos da cobertura midiática sobre esse tema anteriormente, faz com que nós tenhamos eleitores mais ávidos e mais dispostos a eleger candidatos assim. E você tem lideranças que começaram a buscar a corrida eleitoral, a buscar postos eletivos como espaços nos quais eles podem intervir socialmente. Óbvio que a gente tem um déficit democrático nesse sentido, já que essa participação foi tão reduzida por tantos anos, nós ainda não conseguimos um corpo de candidatos tão conhecido ou tão competitivo a ponto de ocupar esses espaços que, de certa forma, os eleitores gostariam que eles ocupassem. E quando alguns candidatos, né, que se tornaram bem-sucedidos e se elegeram, acabaram sendo vítimas de violência política, né? Nós temos alguns casos emblemáticos no Brasil, como foi o caso da Marielle Franco, e outras pessoas, como Érica Malunguinho, no estado de São Paulo, Érica Hilton, também no estado de São Paulo, que têm revelado serem vítimas de ataques racistas, misóginos, de toda a natureza, que faz com que a sua atuação legislativa seja limitada, muitas vezes, e dificultada. Então, isso está criando também um impedimento para que aspirantes ao legislativo queiram concorrer com medo de serem vítimas de formas diversas de violência política também. Então, nós temos um cenário que é positivo, por um lado, mas que também ainda tem uma série de obstáculos e dificuldades a serem enfrentadas. Professor, a gente pode falar, então, de maneira clara ainda que somos realmente um país racista, isso é demonstrado, inclusive, na hora da eleição? Porque a Luciana citou o caso aqui do Barack Obama. Estados Unidos tem uma população negra percentualmente menor do que a brasileira, bem menor do que a brasileira, o número de negros nos Estados Unidos. E lá elegeu-se um presidente negro. Então a gente pode falar que essa questão do racismo, ele está bem expresso também nas eleições aqui no Brasil? Com toda certeza. Óbvio, resguardando esse aspecto que eu estou dizendo, é que o nosso sistema, né, então, não é que a sociedade não esteja preparada para votar em candidatos negros. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, Marina Silva, que foi candidata a presidente e obteve uma quantidade relativa de votos em todas as vezes que ela concorreu, é uma mulher negra. Então, é aquilo, a população brasileira se dispõe sim a votar nesses candidatos quando eles apresentam propostas e plataformas de governo que sejam parecidas com os interesses da população. Mas os partidos têm impedido a participação efetiva de candidatos e aspirantes a candidatos negros. Então, nesse sentido, o racismo tem muito a ver com as disputas eleitorais internas aos partidos. Nós ainda não podemos afirmar categoricamente que a população brasileira não vota em candidatos negros e que nós teríamos um racismo por parte do eleitor. Mas nós conseguimos afirmar que os partidos, eles impõem barreiras e eles criam dificuldades para que esses candidatos se apresentem, ou mesmo quando eles se apresentam, eles têm dificuldades de captar recursos, como eu já mencionei, eles têm tempo reduzido de TV e rádio, os seus procedimentos de campanha nas redes sociais também são diferentes, têm menos acesso a recursos nisso, e eles vão se tornando menos conhecidos por eleitor médio. São dificultadores nesse sentido. São 10h34, a gente conversou aqui na Band News com o Cristiano Rodrigues, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Professor, muito obrigado, viu, pela discussão, pelo debate, um bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana para vocês. Muito obrigado.